Um dos boatos mais polêmicos envolvendo o escritor Daniel Mastral aconteceu no ano de 2009, quando vários sites divulgavam que o presidente Michel Temer era seu pai e que este era satanista. O que ajudou a polemizar mais ainda foi a real aparência física de ambos. Isso tudo sucedeu porque no livro Filho do Fogo, datado do ano 2000, há uma suposta profecia relatada por Daniel Mastral, que diz sobre um sacerdote satânico que usa o nome fictício de Marlon, que tinha vínculos com a política e que este era seu pai biológico. E quando lemos isso no livro, achamos sinistro, porque é uma realização de uma profecia escrita décadas passadas. Primeiro que o nome que ele usa para seu pai biológico é fictício, Marlon, e as características desse Marlon condizem com o então presidente Michel Temer. Essa confusão durou anos e acabou sendo tido como fato por muita gente, principalmente os evangélicos. E no livro é explicado que o Marlon é maçom e descendente de libaneses. Realmente Michel Temer é maçom e descendente de libaneses. É descrito também que os satanistas só se envolvem com mulheres estonteantes, e a mulher do Michel Temer é muito bonita, apesar que para a pessoa do alto poder é comum ter mulher bonita, e que Marlon pertencia ao partido que tem um fogo na letra, fogo esse que foi colocado pelo satanista para ser o maior partido do Brasil. Realmente Michel Temer pertence a esse partido, o PMDB, que tem o fogo, e que o mesmo faz aniversário no final de setembro, que é uma data importante para o satanista. E realmente Michel Temer faz aniversário em 23 de setembro. Querendo ou não, nessa brincadeira de profecia, Daniel Mastral acabou acertando. Há um site que afirma que Michel Temer pertenceu à maçonaria, conforme diz. Presidente interino do Brasil, Michel Temer, foi membro da maçonaria por 14 anos, entre 2001 a 2015. Seu vínculo era com a loja simbólica Colunas Paulistas, em São Paulo. Quanto ao fato de Michel Temer ser satanista ou não, não existe prova cabaz. Há um site que questiona o fato se ele era satanista. Se tinha conhecimento do que era falado no meio evangélico sobre ele, no qual ele afirma: sim, tenho conhecimento. Falei com vários evangélicos, eles acham uma loucura. Na internet dizem que sou filho de Satã, que me afiliei a uma corrente satanista. Deve ser coisa de algum inimigo meu. Em um vídeo, o próprio Michel Temer aparece ao lado do pastor Marco Feliciano e mostra sua simpatia pelos evangélicos. Eu quero pedir as suas orações pelo Brasil, quero pedir as suas orações, se me permitem, para mim mesmo, e quero mais uma vez pregar a pacificação do país. A polêmica ganhou tamanha dimensão que foi preciso o pastor Ubirajara Crespo, diretor da editora Naós, usar as redes sociais para desmentir o boato envolvendo Daniel Mastral e Michel Temer, conforme afirma em uma carta que diz: há um pedido de esclarecimento circulando na internet. Tem a ver com os fatos narrados no livro Filho do Fogo, publicado pela editora Naós. No outro trecho diz: em nenhum lugar dos livros do Mastral foi dito que o Michel Temer é pai do Mastral, portanto não há nada a ser provado. Não conheço ninguém que esteja disposto a provar aquilo que não disse é a mais pura verdade. Quem declarou que algum de nós falou que o Temer é o pai do Mastral é quem precisa provar documentalmente que algum de nós falou coisa destas. Ubirajara Crespo acredita piamente no testemunho de Daniel Mastral e nos sacrifícios humanos realizados em ritual, tanto que fez uma declaração em uma emissora de TV, alertando as pessoas conforme diz. O satanismo ele existe, ele é real, há seguidores, há milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de seguidores do satanismo só aqui no Brasil. Então as pessoas, na medida em que vão penetrando nessa seita, progredindo, vão tendo contato com demônios da mais alta estirpe, demônios poderosos, aonde para eles penetrarem, tentarem entrar em contato com esses demônios, eles precisam inclusive fazer sacrifícios humanos, participar de rituais, de liturgias. A Bíblia, a palavra de Deus, fala a respeito de uma batalha nas regiões espirituais que de alguma forma podem interferir
na vida do ser humano aqui na Terra. Diante dessa situação polêmica envolvendo o presidente Michel Temer, o pastor Silas Malafaia se manifestou esclarecendo o seguinte: satanista coisa nenhuma, é só ver toda a ação política dele em São Paulo com os evangélicos, com pastores, com a igreja evangélica. Isso é conversa fiada, gente. Isso é conversa pra boi dormir. Vamos deixar de bobagem, vamos deixar de besteira, vamos ser... Pô, a gente diz que é crente, a gente diz que tem o Espírito Santo e não sabe discernir uma fofoca, um fuxico, uma notícia plantada, sabe, por um lerdo, um cara que, eu não sei, deve ser perturbado mental, não deve ter outra conotação. O cara ainda disse que era filho dele, quer dizer, mentira. Com esse manifesto de Malafaia, desqualificando o autor, foi o suficiente para que o Daniel Mastral se pronunciasse também, rebatendo as acusações de Malafaia, na qual diz o seguinte: meus irmãos, precisamos ter discernimento, porque o pastor Silas faltou com sabedoria, faltou com discernimento e faltou, acima de tudo, querido, faltou com educação, porque fez uma afirmação a meu respeito que é uma inverdade. Escrevi 14 livros e eu acho que o senhor não leu nenhum, né? Desafio o senhor, encontra lá uma linha que eu falei, algo daquilo que o senhor colocou, né? Eu nunca afirmei que eu sou filho desse ou filho daquele político. Isso não está em nenhum dos meus livros. Existe ali uma história contada no livro Filho do Fogo, e sim, eu relato que tem um personagem, o Marlon, que acabou tendo conhecer o personagem ali do Filho do Fogo, e esse Marlon, sim, era um satanista, e ele tinha vínculos com a política. Agora daí, para chegar a inferências de que é esse ou aquele, isso eu nunca falei. Isso é de responsabilidade única e exclusiva de quem espalha o boato. Pastor Silas Malafaia, eu, Daniel Mastral, tenho um ministério sério, de verdade, íntegro. Conforme ouvimos, Daniel Mastral insinua que Silas Malafaia não mostra coerência em seus ensinamentos. Mas o que mais chama a atenção é o porquê Daniel Mastral passou os últimos anos vendo muita gente sendo enganada por causa do boato e não se manifestou para esclarecê-lo. Teria ele usado do silêncio simplesmente para vender mais livros? Por que ele não se pronunciou antes? É claro que Daniel Mastral não é o culpado da origem e mesmo da proliferação do boato, mas se omitiu de resolver o mal-entendido que, se não causado por ele, tinha total condição de evitar. Não seria esse o papel de um homem? Combater a mentira? Devido à grande repercussão desse boato, pessoas públicas ficaram indignadas ao tamanho absurdo de uma inverdade. E na época, o pastor e político Magno Malta foi um dos que se posicionou contra o escritor Daniel Mastral, conforme ouvimos. Sem conhecer a verdade dos fatos. Então, o Temer não está sozinho nesse negócio. Quem falou isso? E aqui eu preciso falar o nome, Daniel Mastral. Quem é esse rapaz? Escreveu um livro dizendo que era o filho do Temer, que o Temer... Isso é o fim do mundo. Agora esse rapaz aparece numa revista cristã, que foi atrás dele, www.revistacristã.com.br, dando uma entrevista, desmentindo e dizendo que nunca falou isso. Mas isso ganhou o Brasil como verdade. Agora está desmentindo com a boca o que falou pelo cotovelo, porque quem fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir com a boca. Já no ano de 2014, no livro Catedral das Sombras, na página 117, Daniel Mastral tenta consertar os vestígios sobre o polêmico boato, na qual ele agora narra que Marlon acabou se convertendo a Jesus. Acho que isso é para dar um fim nessa confusão, já que sabemos que Michel Temer nunca fala abertamente sobre sua fé e que ele diz ser católico não praticante. Ao ser abordado se já frequentou o centro espírita ou participou de sessão de Umbanda, Michel Temer responde: Não, nunca frequentei centro espírita, nunca frequentei sessão de Umbanda, né? Eu fui criado e cresci com uma grande força cristã. Sou católico e o que eu mais frequentei no estado de São Paulo foram as igrejas evangélicas. Nesta foto, vemos Daniel Mastral, quando garotinho, no colo de sua mãe. Essa senhora, que se chama Regina Agostinho Ferreira, ela acha um completo absurdo o que o filho publicou no livro,
dizendo que ela adulterou-se com uma pessoa satanista. Ela não entende por que o filho fez isso com ela, que sempre foi casada com Laércio Basto Ferreira, já falecido em 1994. Desde a publicação do livro no ano 2000, ela deixou de frequentar a igreja por vergonha, passando a fazer tratamento psicológico. Daniel Mastral é filho dela com Laércio, assim como seus outros irmãos, e não de uma relação extraconjugal, conforme Daniel afirma no livro. Então eu agradeço aí pela minha mãe, forte abraço, mãe, obrigado por você ter me ajudado em tantos momentos da minha vida, ter me ensinado no caminho, ter me apontado direções, ter me escutado, ter tido paciência com esse filho que deu tanto trabalho, né? E o político e pastor Magno Malta confirma essa divergência de Daniel Mastral com sua mãe, conforme ouvimos. Que eu cruzei esse país, onde essas coisas aconteceram com muita força e eu fui desmistificar. Desmistificar porque é uma inverdade. Esse rapaz, tem uma entrevista da mãe dele, esse que diz que o Temer é satanista, a mãe dizendo que está processando ele, a mãe processando ele, porque ele disse, ele me desonrou, hoje eu tenho vergonha de ir na igreja, e ele me desonrou, eu só fui mulher do pai dele, nunca tive um outro homem. Esse que é filho do Temer. Olha aqui onde é que nós chegamos. Michel Temer também deu uma entrevista falando do assunto, esclarecendo as dúvidas, conforme ouvimos. Interessante, acho que Deus me mandou aqui para a Câmara dos Deputados, e quando eu cheguei aqui e contratei as pessoas que iam trabalhar comigo, eram todos evangélicos. No meu gabinete são todos evangélicos. De modo que eu tenho um grupo de evangélicos que trabalham comigo e que fazem mais do que trabalhar comigo. Você sabe que a Lúcia muitas e muitas vezes organiza orações aqui no meu gabinete para me dar conforto, não é? E este amparo, este conforto, realmente eles se realizam na minha alma, no meu desempenho profissional, no meu desempenho político. Conforme vemos, o próprio Michel Temer nega que seja satanista. Então, não há razão para persistir com esse boato.